Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Mais Saúde. Nós gostaríamos de agradecer as participações pelo e-mail comunicação@com.org.br e a todos que participam, que nos ligam, que sugerem temas para o nosso programa para que ele seja melhor para você, realmente, que nos assiste. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito delicado para os homens, que é o câncer de próstata. O Dr. Alexandre Diniz veio participar conosco do programa e ele vai falar sobre dicas, sobre consulta, como é feito, ele vai tentar desmistificar o tal exame de próstata, o exame de toque, que tantos têm preconceito e que não fazem, e é o que faz com que casos de câncer de próstata não sejam identificados no início e que acabem chegando a um estágio muito mais sério. Acompanhe conosco a entrevista. Olá, boa tarde para você que assiste o programa Mais Saúde, e hoje nós vamos falar de câncer de próstata. E segundo o Centro de Referência de Saúde do Homem, órgão vinculado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, cerca de 60% dos homens deixam para procurar atendimento médico quando as doenças já estão em casos mais avançados. E naturalmente, com o envelhecimento do homem, os problemas de saúde tendem a ser mais frequentes e mais preocupantes. Então, o que deve ser feito? E eu estou aqui com o urologista da ACON, Dr. Alexandre Diniz. Boa tarde, doutor Alexandre. Boa tarde. E é verdade, isso é verdade? E é isso mesmo? Os homens deixam para procurar o atendimento médico quando a doença, muitas vezes já está em caso avançado? Muitas vezes até nem quando a doença está avançada eles procuram. Eles deixam sempre para a última hora. Muitas vezes a família, a esposa, os filhos aqui obrigam ele a ir ao médico. E no câncer de próstata isso acontece? Isso tem melhorado muito, mas ainda acontece. Hoje em dia, os homens têm tido mais consciência de procurar o médico com antecedência, saber que a prevenção é a melhor política, né? Tentar ir antes de acontecer algum problema, mas ainda tem grande parte dos homens que tem essa resistência, principalmente por causa do exame de próstata, ou mesmo resistência de ir ao médico de uma maneira geral. E explica pra gente um pouquinho o que é o câncer de próstata, quais são os sintomas? Bom, o câncer de próstata, para começar tem que falar da próstata. A próstata é um órgão masculino, né, só os homens têm. Ele está ligado ao aparelho reprodutor. Então ele ajuda na reprodução. Tem algumas substâncias que ela produz que ajudam na fecundação do óvulo, na reprodução. E o câncer de próstata é o câncer desse órgão. Muita gente confunde, às vezes, próstata até com ânus ou com reto, por causa do exame. O exame é feito através do ânus, mas a próstata não tem nada a ver. Ela está só ali perto e ela é melhor palpada através do toque retal. O câncer de próstata, então, é um câncer desse órgão. E ele é um câncer muito comum e, como você perguntou a respeito dos sintomas, ele geralmente não dá sintomas no começo. Ele só pode dar sintoma quando ele está mais avançado. Então, por isso que é importante procurar o médico antes de ter sintoma, para poder fazer a prevenção. E a gente então, ele pode ser considerado uma doença silenciosa, então. Ele é uma doença silenciosa. Ele só vai dar alguma manifestação clínica, ter algum sintoma, quando já está muito avançado, né? E é importante também não confundir o câncer da próstata com o crescimento benigno da próstata. Quase todos os homens com a idade, a próstata cresce. Isso dá sintoma, dá dificuldade para urinar, às vezes urinar mais vezes à noite, ir lá fazer só um pouquinho de urina e depois ter que voltar de novo daí um tempo. Isso, na maioria das vezes, são sintomas do crescimento da próstata, que não é câncer. Às vezes pode até acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, mas isso é uma coisa que se confunde muito, o crescimento da próstata com o câncer. Certo. E, doutor Alexandre, o programa Mais Saúde foi às ruas para saber como que a população, como que os homens estão com a prevenção do câncer de próstata. É com você, Graciele Castro. Olá, boa tarde a você que está acompanhando a entrevista da Sabrina Santos com o doutor Alexandre Diniz. Será que as pessoas, doutor Alexandre, estão por dentro? Será que os homens, depois dos 40 anos, sabem a importância de se fazer o exame de toque retal para a prevenção do câncer de próstata? É isso que a gente vai saber agora, vem com a gente. Aqui ao meu lado, Walter Green, que é jornalista. Walter, fala pra gente, você sabe que a partir dos 40 anos os homens devem fazer o exame de próstata? Saber eu sei. E o senhor já fez? Já fiz o exame de próstata. E faz todo ano? Todo ano nem sempre, mas porque eu tenho problema de rins, aparece de qualquer maneira. Mas há sempre algum sintoma, como dificuldade de urinar,
essas coisas aí, são causados por problema de próstata. Eu vou fazer exame agora por causa disso. E o senhor acha que é importante os homens estarem atentos a esses sinais e fazerem o exame anualmente? Eu não acho que é importante, eu acho que é vital, é a morte. É próstata em homem e seio em mulher. Tem que fazer o autoexame em mulher e o homem tem que fazer a próstata pelo menos uma vez no ano. O senhor já fez o exame de toque retal para prevenção do câncer de próstata? Já, Já quantas vezes o senhor fez? uma vez. E já tem quanto tempo? Tem uns 5 anos. E por que o senhor fez o exame? Foi indicação médica. Fui ao médico e o médico me orientou a fazer. Aí ele falou, faz, se der alguma coisa, tudo, mas se não der, depois eu não voltei mais para fazer frequente, né? O senhor não sabe que a partir dos 40 anos o homem precisa fazer anualmente esse exame? Sei, mas eu não voltei mais. E o senhor pretende voltar? Ué, não é indicação, né? Porque fica todo ano lá. Senhor Estênio, o senhor também já tem mais de 40 anos, né? E o senhor já fez algum exame, sabe a importância do exame de próstata? Não, no momento eu não fiz ainda não, mas eu estou sabendo sobre esse exame. E por que o senhor ainda não fez? Um pouco, para te falar a verdade, é vergonha. Vergonha de quê, senhor Estênio? Para te falar a verdade, em termos de médico, né, a gente fica assim meio cismado. E eu fico com muita vergonha, sabe? Mas ainda vou fazer. Venâncio é historiador e vai também falar pra gente se já fez o exame de toque retal para prevenção do câncer de próstata. Olha, o exame de toque eu nunca fiz não, porque eu faço normalmente o exame de sangue, que tem quase o mesmo efeito, né? Mas é de grande importância o exame, né, para descobrir, porque as pessoas precisam fazer o exame a partir dos 35 anos, né? Porque a gente não sabe, é um problema grave. Muitas pessoas têm vergonha de falar, muitas pessoas têm medo de fazer o exame, mas é de grande importância. Eu já tive problema também de câncer. Você está falando da ACOM? A ACOM, ela me ajudou muito. Eu fiz uma cirurgia uma vez na testa, né? Foi de graça. Por isso que eu faço a minha contribuição com a ACOM também. Você sabia disso? Que ótimo, muito obrigada pela ajuda então, Venâncio. Mas fala pra gente, por que o senhor não faz o exame de toque retal? Olha, eu sei lá, é coisa de homem, entendeu? Talvez seja vergonha, vergonha, né? Fazer vergonha, o exame de toque retal. Por isso eu faço de 2 em 2 anos o exame de sangue, mas o de toque eu nunca fiz não. E acho que não seria muito desconfortável para mim fazer esse exame. E qual a diferença que tem? Então, doutor Alexandre Diniz, qual a diferença que tem? Assim como o Venâncio, tenho certeza que muitos homens também não fazem o de toque, fazem o de sangue. Ele tem realmente o mesmo efeito? Então, doutor Alexandre, o que o senhor nos diz? Bom, a recomendação que existe hoje é de procurar urologista. Se a pessoa não tem nenhuma história na família de câncer de próstata, ela pode procurar a partir dos 45 anos. Se ela tem algum caso na família, especialmente de câncer de próstata, é necessário que vá ao urologista mais cedo, em torno dos 40 anos. É muito raro, antes disso, ter algum problema relacionado à próstata, mas pode acontecer também. Mas aí não tem essa recomendação geral. Agora, a recomendação geral é que nessas idades, vá ao urologista que vai fazer um exame físico geral, vai conversar, e especificamente em relação ao câncer de próstata, vai fazer o toque retal, que é o famoso exame da próstata que o pessoal fala, e o PSA, que é um exame de sangue que ajuda no diagnóstico. É importante que, principalmente na primeira vez, é importante frisar que devem ser feitos os dois. O PSA não substitui o exame de toque. Então só o PSA não libera a pessoa de outros exames? Não. O PSA ele é necessário, ele tem que ser feito, mas o exame de toque é imprescindível também. Até hoje não inventaram nenhum exame que possa substituir o exame de toque. Muitas vezes o diagnóstico é feito pelo exame de toque. O PSA está normal, mas o exame de toque dá alterado. Isso acontece mais ou menos 10% das vezes. Então, por isso que é importante fazer os dois. Olha que interessante. Muitos homens, né, às vezes têm algum preconceito a respeito desse tipo de exame. E como que é? É tranquilo? É bom, né, explicar para as pessoas mesmo verem em casa que é necessário esse tipo de exame, né? A maioria das pessoas, os homens, têm preconceito por causa do tipo de exame, mas é mais um preconceito mesmo. A experiência que eu tenho é que na maioria das vezes que o paciente vai no consultório
para fazer exame pela primeira vez, ele chega todo apreensivo e tal, e depois que é feito o exame, a reação mais comum que acontece é só isso. Então a pessoa vai criando muita fantasia na cabeça, e é um exame normal, quer dizer, igual examina o coração, examina o abdômen, tem o exame retal, isso é um exame normal. A mulher vai no ginecologista, faz exame ginecológico, né? É muito menos incômodo que um exame ginecológico, é muito mais rápido e muito menos incômodo. Então, a maioria das pessoas tem essa reação. Isso tem mudado, ainda tem alguma dificuldade, mas tem mudado, tem melhorado. Hoje em dia, o pessoal tem tido menos preconceito. E mesmo os que têm preconceito, eles sabem que é importante. E, assim, na maioria das vezes é um exame rápido, não dói. O pessoal tem resistência mais pelo preconceito mesmo. Uhum. Pela cultura, né? Uma cultura mais machista, assim, achar que tá... E, doutora Alexandre, a questão também, a gente falou assim, um pouco dos sintomas, mas o que causa o câncer de próstata? O que a pessoa pode fazer para prevenir esse tipo de câncer? Claro que tem os exames, mas o que aquilo vai causando que a pessoa pode ficar atenta e falar assim, não, agora eu já tenho que procurar um médico? Na verdade, sim, tem vários detalhes que ao longo dos anos, foram apontados como que podem ajudar a prevenir ou que podem causar o câncer, mas não tem nenhuma, assim, uma coisa, tem que fazer isso, porque já foi... o consumo de tomate, de selênio, que é um mineral que está presente muito na castanha do Pará, isso já foi colocado como que facilitaria, como que diminuiria a chance da pessoa ter câncer de próstata. Mas depois outros estudos viram que não é bem assim. Então, a recomendação que é feita é a recomendação de ter uma vida, praticar exercício, ter uma dieta equilibrada, é a recomendação geral mesmo, em termos de saúde. E procurar o urologista nessas idades que eu falei, né? Com 40 anos, se tiver algum caso na família, ou com 45, assim, se não tiver nenhum caso, é até tolerável, mas não passar muito disso não, para começar a prevenir. É mais importante a gente descobrir no começo e consegue tratar com um índice de cura muito alto. É um câncer bastante curável, né? Quando ele é descoberto no começo, né, que ainda não causou sintoma, que ele está só dentro da próstata, ele é curável em mais de 95% das vezes. Então, por isso que a gente insiste em tem que ser feito o diagnóstico no começo, quando não está sentindo nada, quando não tem nada de errado, porque isso facilita, né? Que facilita muito a cura. Claro. Então, é uma chance de cura muito grande. E a ACOM, ela trabalha com algum procedimento cirúrgico mais atual? Até a gente, algumas vezes, eu já tive a oportunidade de entrevistar o Dr. Alexandre, e tem algum procedimento novo, atual, que pode ser falado aqui no programa, para as pessoas também se tranquilizarem? Tem algum parente em casa que está com esse tipo de problema, esse tipo de doença, para ficar tranquilizado, que aqui a gente tem todo o aparato, tem toda uma estrutura, não é, doutora Alexandre? Na parte cirúrgica, né, a gente já faz a cirurgia de próstata já há alguns anos. Ultimamente a gente tem feito grande parte dessas cirurgias por meio de aparelho de vídeo, né, que é aquele que faz uns buraquinhos pequenos, mas a cirurgia é basicamente a mesma, ou com corte ou com os cortes pequenos. Mas a cirurgia de vídeo, ela tem um tempo de recuperação melhor, né? Ela tem menos sangramento. E a maioria dos pacientes hoje em dia a gente tem feito nesse sentido. É a cirurgia que é feita padrão no mundo todo, né? Não tem a gente não fica devendo em nada para nenhum centro do mundo em relação a essa parte cirúrgica, não. Bacana. Então, o que a gente tem a agradecer pela sua parceria, doutor Alexandre, e agradecer a você de casa pelo carinho em nos assistir, e fique com a gente. É isso aí, não saia daí, o programa Mais Saúde vai fazer um pequeno intervalo e nós voltamos já já. Fique conosco. A ACOM construiu, equipou e expandiu o Hospital do Câncer e presta assistência a seus pacientes. Hoje são mais de 10 mil atendimentos mensais. Alô pessoal, aqui é o Victor e aqui é o Léo. Nós somos parceiros da ACOM na luta contra o câncer. Seja parceiro você também. A ACOM é a única instituição que capta doações para o Hospital do Câncer do Centro-Oeste de Minas. Faça a sua parte e entre também na luta contra o câncer. Seja um doador. Quando a ACOM chamar, deixe seu coração atender. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde. Veja agora o que é destaque na agenda da solidariedade. Acontece nesse momento, no final da rua Pitangui, no bairro Bom Pastor, a missa da família celebrada pelo padre Christian Shankar, o padre das multidões. Ele é conhecido por levar às pessoas mensagens de fé e esperança. Essa é uma missa especial que tem reunido milhares de fiéis
de Divinópolis e de cidades vizinhas. Vá, leve sua família e amigos, convide todos para que juntos possamos celebrar a fé. Essa missa será uma ação de graças à ACOM e seus pacientes. Iniciamos as atividades às 15 horas com uma grande ação social junto aos fiéis. Nesse momento a missa já deve estar começando, então compareça, participe conosco. Dias 11 e 12 de agosto acontece o Food Show em Pedra do Indaiá. Bom, estou aqui com a Laiana, ela é a nova funcionária da ACOM, seja muito bem-vinda, viu, Laiana? Obrigada, Paulo. E conta um pouco mais pra gente, a Laiana, para você que ainda não a conhece, passa a conhecê-la agora, a partir desse momento, ela fará contatos empresariais, né, Laiana? Conta pra gente um pouco mais sobre o seu trabalho. Isso, Paulo. O selo empresarial é onde que a gente vai estar entrando em contato com todas as empresas de Divinópolis e região para a gente captar recursos, né, para a gente continuar ajudando nessa luta contra o câncer, né? A nossa expectativa é muito grande, muito boa também, porque a gente está apostando nos empresários, né, de Divinópolis e região, que eles se unam à ACOM, né, nessa grande obra, nesse grande trabalho que é a luta contra o câncer. Certo. E dentro desse trabalho, né, eu vejo que é uma expectativa que precisa ser cumprida mesmo, assim, é um trabalho de contato, né, de empresa a empresa, de fazer contato, de agendar entrevistas e tudo. Queria que você deixasse, então, uma mensagem, né, para quem está nos assistindo, os empresários, né, os grandes, né, os grandes nomes, né, das empresas e tudo, que você deixasse um recado para eles, né, pessoal. Então, essa é a Laiana, que está se apresentando e que provavelmente, né, deve entrar em contato com alguma empresa ou com algum de vocês que nos assistem. Então, eu queria que você deixasse o seu recado. Eu quero até aproveitar essa grande oportunidade, Paulo, convidar você, que é empresário aqui de Divinópolis e região, né, que eu vou estar entrando em contato com as empresas, vou estar indo realizar visitas, mas caso, né, vocês queiram antecipar essa visita, entre em contato conosco no telefone 3512 1555. Bom, então só repetindo, o telefone 37, né, Divinópolis, 3512 1555. Isso mesmo? Isso. Tá, ok, muito obrigado, seja muito bem-vinda ao programa, né? Espero rever você aqui outras vezes, a gente poder trazer bons resultados, né? Mas de uma forma geral, seja muito bem-vinda à ACOM e a toda a equipe recebe de braços abertos. Muito obrigada, desde já eu também agradeço a todos. É isso aí, o programa continua, não saia daí, fique conosco. A ACOM construiu, equipou e expandiu o Hospital do Câncer e presta assistência a seus pacientes. Hoje são mais de 10 mil atendimentos mensais. Alô pessoal, aqui é o Victor e aqui é o Léo. Nós somos parceiros da ACOM na luta contra o câncer. Seja parceiro você também. A ACOM é a única instituição que capta doações para o Hospital do Câncer do Centro-Oeste de Minas. Faça a sua parte e entre também na luta contra o câncer. Seja um doador. Quando a ACOM chamar, deixe seu coração atender. A repórter Graciele Castro conversa agora com a nutricionista da ACOM, Renata Deodato, e traz para você que nos assiste dicas de como ter uma vida mais saudável. Acompanhe a entrevista. Olá, uma boa tarde a você que nos acompanha. O programa de hoje vem com uma atração especial, é a inauguração do quadro Dicas Mais Saúde. A cada programa, um especialista vai dar dicas de como ter uma vida melhor, mais saudável, com mais qualidade de vida, com mais ânimo e disposição. Então, pegue caneta e papel, anote as dicas e viva com mais saúde. E a nossa primeira convidada do quadro é a Renata Deodato, nutricionista da ACOM, seja muito bem-vinda, Renata. Muito obrigada, boa tarde. E nesse primeiro programa, a Renata vai dar dicas referentes ao cuidado com a hipertensão, que é uma doença conhecida também como pressão arterial, mais popularmente, né? É com você, Renata. Isso mesmo. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença caracterizada pelo aumento da pressão nos vasos sanguíneos. Ela pode ser prevenida através de hábitos saudáveis. Vamos anotar as dicas? Vamos ver agora alguns fatores que influenciam os níveis da pressão arterial. Essa doença é uma doença herdada dos pais em 90% dos casos, mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial. Vamos ver. Fumo. Consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, grande consumo de sal, níveis altos de colesterol, falta de atividade física e menor acesso aos cuidados de saúde são possíveis fatores associados. O excesso de peso é um fator predisponente para a hipertensão, podendo ser responsável por 20 a 30% dos casos de hipertensão arterial.
indivíduos sedentários apresentam um risco aproximado de 30% a mais de desenvolver hipertensão que os ativos. Vamos ver agora algumas dicas de como prevenir ou controlar a hipertensão arterial. Anote aí. A pressão alta não tem cura, mas tem tratamento e pode ser controlada. É imprescindível adotar um estilo de vida saudável. Deve ser realizado acompanhamento médico periódico, manutenção do peso adequado, se necessário, mudando hábitos alimentares, reduzir o consumo de sal na alimentação. Não use o saleiro à mesa, evite alimentos industrializados, utilize outros temperos naturais. Praticar atividade física regular, aproveitar momentos de lazer, abandonar o fumo, moderar o consumo de álcool, evitar alimentos ricos em gordura. É isso aí, Renata. Então, quem ainda não anotou, ainda dá tempo. Pegue caneta e papel, porque o próximo tema ele é muito interessante e interessa a todo mundo. A gente vai falar de peso ideal, a importância de se manter um peso para a qualidade de vida, para a saúde. Não é isso, Renata? Isso mesmo. A manutenção da saúde e da qualidade de vida depende de um peso ideal. Para isso, basta calcular o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Para o cálculo do IMC, vamos dividir o peso em quilogramas dividido pela altura em metros elevado ao quadrado. Teremos assim o resultado do IMC, que vamos conferir logo à frente nas dicas. Para calcular o IMC, divida o seu peso em quilogramas pela sua altura em metros elevado ao quadrado. O cálculo é válido para pessoas com idade entre 20 e 60 anos. Agora confira no quadro a seguir qual o seu estado nutricional. Se o resultado do seu IMC foi menor que 18,5, você está com baixo peso. Resultado do IMC entre 18,5 a 24,99, o seu peso está adequado. IMC com resultado de 25 a 29,99, alerta sobrepeso. IMC maior que 30, alerta obesidade. Se o seu peso não está adequado, procure um profissional nutricionista, que ele indicará uma melhor forma de adequar seu peso, com saúde e qualidade de vida. Bom, agora que você já acompanhou as dicas para ter um peso ideal, vamos falar de alimentação. O que a gente vai abordar agora nas dicas sobre alimentação? Nós vamos falar de 5 pontos-chave para uma alimentação segura. Dicas de higiene, de conservação de alimentos. Então, anote aí. Vamos ver agora os 5 pontos-chave para uma alimentação segura. Primeiro ponto, mantenha a higiene. Lavar bem as mãos, os utensílios e as superfícies, antes de preparar qualquer tipo de alimento. Ter atenção especial com a higiene e conservação da esponja, pano de pia e pano de prato, que devem ser trocados frequentemente. Dica número 2, separe os alimentos crus dos cozidos. As carnes cruas e os vegetais não lavados podem contaminar os alimentos prontos para o consumo. Essa contaminação é chamada de contaminação cruzada. A contaminação cruzada pode ocorrer por meio das mãos ou pelo uso de facas e tábuas de corte sujos. Um exemplo desse tipo de contaminação é cortar carne crua e usar a mesma faca sem lavar para cortar o alface. Dica número 3. Cozinhe muito bem os alimentos. Os ovos crus e mal cozidos e as carnes são responsáveis pela maioria das doenças transmitidas por alimentos. E por isso devem ser muito bem cozidos antes do consumo. Dica número 4. Mantenha os alimentos em temperaturas seguras. Abra a geladeira somente quando necessário e mantenha a porta aberta pelo menor tempo para evitar alterações de temperatura da sua geladeira. Não descongele os alimentos à temperatura ambiente. Use o forno de micro-ondas se for prepará-lo imediatamente ou deixe o alimento na geladeira por tempo suficiente para descongelá-lo. Dica número 5. Use água tratada e ingredientes seguros. A água utilizada para preparação de alimentos deve ser tratada ou de abastecimento público. Fique atento às condições de limpeza da caixa d'água. Verifique se o local onde você compra os alimentos apresenta boas condições de limpeza e organização. Cuidados simples em casa podem evitar várias doenças. É isso aí. Anote agora as dicas sobre diabetes. O diabetes é uma doença caracterizada pelo aumento dos níveis de glicose, que é o açúcar no sangue. Ela pode ser prevenida e tratada com hábitos de vida saudáveis. Vamos ver agora alguns fatores de risco e de prevenção do diabetes. Fatores de risco: idade maior de 45 anos,
estilo de vida pouco saudável, como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade, sobrepeso e obesidade, antecedente familiar de diabetes, hipertensão arterial, colesterol e ou triglicérides maior que o normal. Para a prevenção do diabetes, basta alguns cuidados: mudanças de estilo de vida, redução de peso nos casos de sobrepeso e obesidade, manutenção do peso perdido, aumento da ingestão de fibras, com aumento do consumo de frutas, verduras, legumes e cereais, restrição de gorduras, principalmente as saturadas encontradas em alimentos de origem animal, como carnes gordurosas, bacon, presunto, e aumento da atividade física regular. É isso aí, Renata. Agora o pessoal de casa vai anotar as dicas sobre a importância de se preocupar com o consumo excessivo do sódio. Isso mesmo. O sódio é um elemento químico encontrado no sal de cozinha e em alguns alimentos naturalmente. O sal ele pode ser adicionado aos alimentos e ele é muito utilizado também na indústria alimentícia na fabricação dos produtos industrializados. Seu consumo excessivo pode provocar algumas doenças que veremos a seguir. Vamos ver algumas dicas para redução do consumo de sódio. O que o consumo de sódio, de sal, pode ocasionar para a saúde? O consumo excessivo de sal está associado ao desenvolvimento da pressão alta, doenças cardiovasculares, problemas renais e câncer. Os brasileiros atualmente consomem mais do que o dobro da quantidade de sódio recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Sendo assim, é necessário reduzir o consumo para melhorar a saúde da população. Onde o sódio é encontrado? O sódio ou sal é utilizado na fabricação de vários alimentos industrializados. Temos que tomar alguns cuidados com relação a esses alimentos. São os embutidos, salsichas, linguiças, presunto, mortadela, alguns temperos prontos, conservas e defumados. Como reduzir o consumo de sal? Evite a utilização de temperos prontos e caldos concentrados. Eles são ricos em sódio, glutamato monossódico, entre outros. Utilize temperos naturais, ervas desidratadas, pimenta e sucos de fruta para temperar os alimentos. Evite também o uso de gordura animal, como bacon, tocinho, entre outros. Não utilizar saleiro à mesa. Não acrescentar sal no alimento depois de pronto. Uma das maneiras mais práticas de se diminuir o consumo de sal é comparar a quantidade de sódio nos alimentos, observando as informações nutricionais do rótulo das embalagens. Optar sempre por escolher aquele que possui menos sódio. Agora vai uma dica. Você sabia que as papilas gustativas presentes na nossa boca, que identificam o gosto salgado, se adaptam com certo tempo a uma alimentação reduzida em sal? Por isso, é questão de tempo o costume a uma dieta mais saudável e pobre em sódio. Pense nisso. Chegou ao fim o quadro Dicas Mais Saúde. Muito obrigada, Renata, pela sua presença e pelas suas dicas. Eu que agradeço. Obrigada a você que nos acompanha e fique atenta às Dicas Mais Saúde no próximo programa. É isso aí, pessoal. O programa Mais Saúde vai chegando ao final. Gostaríamos de agradecer a participação de todos vocês. Nos vemos novamente aqui nesse mesmo horário na semana que vem. Um grande abraço, um beijo, fiquem com Deus e até lá.